Como que as drogas vão atuar no nosso corpo, então? O que vocês sugerem? A droga vai entrar no sistema circulatório e aí? Tá, é uma boa hipótese. Alguém tem alguma ideia diferente? Seria, seria o metabolismo de primeira passagem. Então, algumas drogas, quando você ingere, se for por via oral, por exemplo, elas têm que passar pelo fígado para ficarem ativas. Tem outras que não. Depende da substância. Aí você falou a respeito do que ela tem que passar pelo sangue. Sim, ela tem que passar pelo sangue. Então, o sangue vai distribuir essa droga ao longo do corpo. Aí ela vai ter ação no cérebro. Se a gente está falando de droga psicoativa, psicotrópica, sim, ela tem que ter ação no cérebro. Agora, se eu estou falando de analgésico, que vai tratar a minha dor no dedão do pé, ela não precisa ter ação nenhuma no cérebro. Então, é bom a gente diferenciar um pouquinho isso. Então, toda droga, falando agora dessa atuação das drogas no corpo, toda droga ela vai ter um alvo molecular específico. Ou seja, uma droga vai sempre atuar em um receptor que tem afinidade por ela. Sempre. Toda droga que é ingerida e gera um efeito, ela tem dentro do nosso corpo um receptor específico para ela. Então, aqui, eu trouxe essa imagem para ilustrar para vocês. A gente tem aqui 3 tipos de drogas diferentes. A bolinha rosa, o triângulozinho laranja ou amarelo e o losango roxo. O que a gente percebe ali? Cada uma dessas 3 drogas tem receptores específicos para elas. Então, a droga que é um triângulo amarelo, ela vai se ligar nesse receptor, que é um receptor específico para ela. Aqui, o losango vai se ligar nesse, porque esse é o receptor que tem especificidade para que ela se ligue. Da mesma forma, a bolinha amarela. E aqui vocês podem perceber que, nesse esquema, esses receptores estão aonde? Na membrana plasmática. Então, geralmente, esses receptores eles estão nas células, na membrana celular das células, e ao se ligarem, ao acontecer a ligação da droga ao receptor, acontece uma sinalização que passa para dentro da célula. Então, geralmente, o que acontece? A droga ela nem entra dentro das nossas células. Ela tem um receptor na membrana, e esse receptor na membrana que vai sinalizar para a célula a alteração que essa droga vai gerar. Tranquilo? E o mecanismo de ação da droga, seja ela qual for, ela vai se referir à interação bioquímica específica da qual a droga produz um efeito farmacológico. Então, o efeito farmacológico é exatamente isso, o efeito que a droga produz ao estar dentro do nosso corpo. E o alvo molecular da droga, geralmente, é um receptor, como nesse caso aqui, ou ainda pode ser enzima. A droga pode alterar o funcionamento de uma enzima. Vocês sabem o que é enzima, né? Que vai facilitar o acontecimento de uma reação química. Então, uma droga pode tanto facilitar a ação da enzima, quanto diminuir a ação da enzima. E aí vai ter um efeito fisiológico. E as drogas agem no nosso corpo de maneira dose-dependente. O que isso quer dizer? Quanto maior a dose, maior a resposta. Então, aqui a gente tem um diagrama da relação dose-resposta. Aqui, a barra vertical, ela está mostrando a resposta que é gerada por uma determinada dose, que é essa barra aqui que está na horizontal. Então, o eixo Y e o eixo X. O que a gente observa aqui? Isso se aplica a todas as drogas. Quando você tem uma dose muito baixa, o efeito, ou seja, a resposta, também é muito baixo. Agora, conforme você vai aumentando a dose que você ingere, ou que você aplica dessa droga, o efeito vai aumentando. Então, quanto maior a dose, maior a resposta. E sempre, você vai ter uma resposta máxima. O que vai determinar
essa resposta máxima. É a quantidade de receptores que a gente tem. Então, se a gente consumir uma droga que ocupar todos os receptores que a gente tem no nosso corpo para aquela droga, a gente chega numa resposta máxima. E no cérebro? Vamos pensar agora a respeito do cérebro. A gente falou esse diagrama, isso tudo está valendo para as drogas em geral. Mas o que aconteceria com as drogas que agem no cérebro? O que impediria uma droga de agir no cérebro? Não ter como chegar lá. Ótima resposta.